Senhoras e senhores, é com muito prazer que nós voltamos com o nosso programa Você Sabia? Para uma nova entrevista. E eu tenho a felicidade de trazer pessoas que conquistam o nosso telespectador pelos importantes assuntos que eles levam a conhecimento do nosso povo, porque nem todo mundo sabe de tudo. Nós vamos conversar com a psicopedagoga Aline Inês Dúlios. Aline é pedagoga de séries iniciais, educação infantil, psicopedagoga, clínica institucional, mestre em ciência da educação e professora de curso de pós-graduação, atuando profissionalmente em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aline, para iniciar o nosso bate-papo, eu vou te perguntar o que é psicopedagogia. Vamos lá. Então, boa tarde, senhor Oswaldo. A psicopedagogia é uma profissão nova, né? Aqui no Brasil, em torno de 40 anos, ainda ela não é, ela vem caminhando, né, a psicopedagogia. E, inclusive, nós ainda estamos lutando junto ao Senado a liberação da profissão, o reconhecimento da profissão aqui no Brasil. Ela vem muito forte na Argentina. Eu ouvi tanto falar em psicopedagogo e ainda não está legalizado totalmente? A profissão não é legalizada no Brasil ainda, mas é uma profissão de referência e temos nomes de referência na Argentina, por exemplo, onde a gente tem um ícone da psicopedagogia que é a Alicia Fernandes. Mas para o senhor ter uma ideia, hoje ela tem mais ou menos uns 45, 46 anos de profissão. Então, quer dizer, ela é uma profissão bebê ainda, né? Mas com um cunho muito importante nas instituições escolares e dentro da sociedade em si, porque a psicopedagogia, ela busca compreender de que forma que o indivíduo aprende, né? Ela busca dentro de várias áreas, como da psicologia, da psiquiatria, dentro da neurologia, dentro da fonoaudiologia. É tudo ligado com cabeça. É tudo ligado com a aprendizagem, né? Com a neurologia, né? Neurônios, o cognitivo, né? Então, ela busca compreender como o indivíduo aprende. É uma profissão que eu acredito sim que ela está em ascensão, em plena ascensão aqui no Brasil. E tem um campo bastante vasto, não é? O campo da psicopedagogia ele é muito vasto e eu diria que hoje quase que necessário, principalmente nas instituições escolares, né? E vocês atuam em todos os setores? Ou só nas escolas? Não. A psicopedagogia, ela, como o senhor mencionou antes, né, a minha formação é de psicopedagogia clínica e institucional, né? Clínico, ela atua dentro de consultório, né, consultório clínico. Vocês atestam a necessidade de remédios também? Não, a psicopedagogia só a cabeça, não. Ela busca meios daquele indivíduo que tem o fracasso escolar, né, de que por algum motivo ele não consegue alcançar os objetivos dentro da escola. E a psicopedagogia, então, ela tenta sanar eu não diria, né, mas ela tenta buscar a forma como esse indivíduo aprende, e aí a gente disponibiliza, então, meios para que a criança consiga suplantar essa dificuldade, esse fracasso escolar em si, né? Eu admiro muito isso porque eu sou católico, mas sou esotérico. E o esotérico lida
permanentemente com a mente da pessoa, né? Então faz exercícios, tem a respiração como tem que ser, tem mais aquilo para crescer, para progredir. Deve ter alguma ligação, né? Eu acredito que sim. Eu, particularmente, sou apaixonada pela profissão psicopedagoga, né? Eu acho que a gente precisa, né, antes de... Só que nós vamos muito para o céu, para outra vida, esse negócio que tem aí, né? Vocês vão muito mais com a ciência, né? Nós buscamos o nosso conhecimento, como eu disse antes, né? O psicopedagogo, ele busca lá na neurologia, na psiquiatria, na fonoaudiologia, na psicolinguística, ele busca todas essas áreas de conhecimento, ele faz ganchos para conseguir entender o porquê o indivíduo não está aprendendo, né? O porquê ele não está conseguindo alcançar os objetivos daquele ano escolar, né? Daquele momento da vida dele. E como eu vinha dizendo antes, nós temos então os psicopedagogos clínicos, né? Que então atuam especificamente em consultório, e geralmente encaminhado por escola, né? E também o psicopedagogo institucional, e ele tem um campo mais aberto. Ele atua dentro de instituições escolares, mas daí não de forma clínica, né? Não com testagens clínicos como é a outra parte, mas também em empresas, hospitais, casas de repouso, né? Atua com pessoas que sofreram algum acidente, que perdem alguma, né, memória. É muito amplo, assim, né? Mas vocês atuam exclusivamente com a ciência? Assim, não levam para um outro patamar religioso? Não. Porque o esotérico faz todos aqueles treinamentos, todas aquelas coisas, tudo assim, mas sempre visando religião, né? Não. Nós buscamos na ciência. Ciência pura. Na ciência pura, claro que. Não, mas o nosso também não deixa de ser uma ciência, porque ele mexe com os membros, mexe com a respiração, mexe com tudo isso. O que eu ia dizer para o senhor. Claro que quando a gente também busca na psicologia entender esse indivíduo não aprendente, a gente também mexe com o emocional, né? Não tem como tu dissolver a pessoa com, né, o aprender, né? Ela é um todo. Então a gente acaba se envolvendo com essa criança ou esse adulto, né? Esse jovem adulto que não está... Eu acho que se a gente fizesse um debate do esotérico com o seu caso, nós iríamos ver que um quer corrigir as coisas como fé, e vocês fazem as correções como ciência, né? Como ciência. E nós fazemos isso como fé. Viu? Mas eu acho que somos muito parecidos. Seria uma junção perfeita. Então aqui nós podemos passar talvez como vocês atuam. De todos os jeitos, Okay. Não, isso é só para o pessoal ficar sabendo que nós temos uma pessoa aqui que trabalha numa ciência muito interessante. Sim. E de muito valor. Eu considero isso aqui com mais valor do que o físico. Medicinal, por exemplo, eu acho que esse físico que vocês usam, sem nada disso, nem remédio vocês não atuam. Nós não ministramos remédio. Vocês fazem isso como fazem os esotéricos, e tem curas, né? Em geral, se busca, né, sanar essas dificuldades, se busca conseguir com que a criança, pelo menos, tenha uma inserção social
calma, né, de forma com que ela consiga estar no meio, né, na sociedade, sem se sentir menosprezada ou sem ela se sentir diferente dos outros, né. Então, o que faz o psicopedagogo, né, seu Oswaldo? O psicopedagogo clínico, o psicopedagogo clínico ele tem uma vasta literatura com testagens, com formas de testagens através do desenho, nós analisamos os desenhos das crianças também, né? Para que dentro de 4 áreas, né, área corporal, área afetivo-social, área cognitiva e a área pedagógica, a gente com essas testagens, nas 4 áreas a gente tenta entender o porquê que ela não está aprendendo. E aquelas curas que os evangélicos fazem, eles acreditam que é Deus que cura. Sim. Nós já acreditamos que nós nos curamos a nós mesmos. A nossa mente, né, seu Oswaldo? A nossa mente é uma caixa de presente, eu diria, né? Mas eles conduzem aquilo como as pessoas, como a senhora, tem também vezes que a senhora conduz de uma maneira meio parecida com eles, né? Ah, pode ser. Pode ser. Não, mas a verdade é que a senhora tem resultado, eles têm resultado, eu tenho resultado. Dá né? tudo certo. Isso é muito bom, muito bom. Então, e daí de forma clínica, é importante frisar, eu acho isso muito importante frisar, que um psicopedagogo jamais caminha sozinho. Principalmente o clínico. Geralmente a clínica onde o psicopedagogo trabalha também psicólogo, trabalha também neurologista, trabalha também psiquiatra, trabalha também fonoaudiólogo. Né? Vocês todos trabalham... É uma equipe multidisciplinar. Exato. Um se aperfeiçoou mais num campo e a senhora já usa o campo todo, né? Eu uso o campo todo. Eu preciso de todos. Eu preciso a senhora estar usa ciente. Todos eles para poder ter os seus resultados. Eu preciso estar ciente de ter um pouquinho de ciência de cada um para que eu consiga fechar um prognóstico ou um relatório de aprendizagem. Como essa profissão ainda não é legalizada aqui no Brasil, nós não podemos de forma alguma dar diagnósticos. A gente pode apenas fazer prognósticos, deduzir que a criança possa ter um TDAH, deduzir que ela possa ter uma dislexia, uma descalculia, uma dislalia, né? E aí encaminhar para um profissional, o psiquiatra, o fonoaudiólogo, aquele que vai nos ajudar, né? Ele fazendo a parte dele e o psicopedagogo, então eu a minha, né? E aí partir para uma terapia, né? De intervenção. Há, às vezes, necessidade de uma terapia física? Também, porque a gente também trabalha o corporal, né? A motricidade, a coordenação motora, também se trabalha isso, né? A criança também, principalmente a criança que é disléxica. A criança disléxica tem uma dificuldade com esquerda e direita incrível, né? Para ela conseguir definir direito o que é o esquerdo, o que é o direito. Então, a coordenação motora é fundamental. Uma criança que tenha disgrafia, ela provavelmente lá no início da alfabetização, ela não teve uma coordenação motora tão lá, não diria até no início da alfabetização, eu diria lá na educação infantil, ela não teve uma coordenação motora tão trabalhada. E aí vem a dificuldade. Então, o psicopedagogo, ele trabalha também essa área. Este, então, seria o psicopedagogo clínico, né? Então, vocês usam o clínico no trabalho de vocês? Claro que sim. Daí, então, a intervenção é através de jogos, atividades escolares, né? A gente busca nas atividades escolares também, dentro da dificuldade de cada indivíduo. Os jogos dos mais, eu diria assim que e eu brinco sempre que a psicopedagogia, ela vem resgatar o que vai deixando de ser moda dentro das escolas, né? Que a gente busca lá nos jogos antigos, né? Resta um,
jogos de carta. Lá atrás, que as pessoas deixam para trás, a gente resgata, né, o pontilhado, essas atividades simples que a gente tem que resgatar, a gente precisa resgatar para começar de novo um processo de aprendizagem do indivíduo. Então, agora vamos falar no clínico. Como é o atendimento psicopedagógico? Então, como eu estava falando para o senhor, o atendimento psicopedagógico clínico seria isso. Então, fazer o prognóstico ou um relatório psicopedagógico e daí fazer, mapear uma intervenção que seja com jogos, com brincadeiras. A gente nós precisamos dentro da psicopedagogia e o profissional psicopedagogo, ele precisa encantar essa criança, fazer com que essa criança ou esse adulto, ou jovem que não está aprendendo, por algum motivo não aprende, ele precisa gostar de estar ali. Então, a gente tem jogos, tem brincadeiras, tem atividades lúdicas que façam com que ele comece a resgatar as dificuldades deles. E eu fiquei com a dúvida, e acho que meus telespectadores devem ter. A senhora tem um atendimento mais... não é espiritual, mas o médico faz um atendimento clínico. Quando ele no caso, se no caso eu tenho uma criança que eu suspeito de TDAH, vamos supor, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho que, claro, encaminhar ele para um psiquiatra também, né? E aí, se o psiquiatra entender que apenas a terapia não vai suprir a demanda dessa criança ou a necessidade dessa criança, ele vai medicar ela sim. Aí ela vai ser medicada, mas ela é medicada pelo psiquiatra e não pelo psicopedagogo. O psicopedagogo, ele não medica. Mas, sim, claro, não medica, mas eu entendo que ele teria condições de medicar. A nossa profissão não nos permite, né? É isso aí. Mas claro que a gente tem que ter a noção de que se a criança toma Ritalina, a gente tem que saber por que ela toma Ritalina, quais são os efeitos colaterais da Ritalina, ou quais são os efeitos na criança da Ritalina, né? Então, assim, a gente tem que ter esse princípio, tem que ser. Mas o clínico sabe que a fé que tem nele cura. Eu espero. Daí eles caem aonde nós dois estamos. Exatamente. Mas eles usam muito também, eles sabem, meu pai era médico, eles sabem como é que é a coisa aí. Nesse ponto aqui, nós já chegamos a esclarecer. Ai, meu Deus do céu, vamos continuar aqui e vamos fazer outra, porque chegamos... Né? O que a senhora... Nós temos que fazer outra entrevista. Está aqui, e é um assunto muito interessante, mas é muito complicado de ser entendido. A minha mulher e meus filhos não me entenderam até hoje. Ah, é? Mas as coisas que quando eu quero fazer e arrumar alguma coisa e ajeitar, eu ajeito, né? A senhora gostaria, nesse pedaço aqui, acrescentar mais alguma coisa? Porque agora nós ainda teríamos uns 2 minutos para a senhora conversar, e depois nós iríamos voltar com o outro por aqui, se a senhora pode vir na outra segunda. É indiferente, seu Oswaldo. Eu acredito que dentro de tudo aqui que nós falamos, a gente falou quase que juntou todo, né? Mais ou menos as perguntas foram se... Então não há necessidade de uma... eu teria necessidade de eu falar só um pouquinho ainda sobre a parte institucional. Então vamos completar. A senhora tem 4 minutos para falar isso aqui e depois vamos se despedir. Então, tá bom. Tá. Então eu falo ainda sobre a psicopedagogia institucional, né? Que anteriormente eu estava falando que ela atua em empresas, de que forma ela atua em empresas, né? Quando que um funcionário precisa subir de cargo e ele não está preparado para esse cargo novo, então ele é preparado pelo psicopedagogo,
né? Ele, através de falas, de conversa, de atividade, né? Em hospital, o psicopedagogo pode trabalhar em hospital, daí sim, tanto com criança quanto com adulto, né? Ele trabalha sempre na estimulação para aprender, né? Sempre visando a aprendizagem do indivíduo. E institucionalmente, dentro das escolas, aí sim o psicopedagogo trabalha com pais, professores e alunos, né? Quando o psicopedagogo trabalha dentro de uma instituição, ele não faz toda essa parte clínica que nós falamos até então. Ele trabalha especificamente para que aquele aluno que está inserido dentro daquele espaço escolar, ele se sinta bem e ele consiga uma aprendizagem adequada, né? E também, no mesmo sentido, com que o professor daquela escola se sinta amparado, né? Porque hoje as nossas salas de aulas, elas são, dá para se dizer assim, ó, com muitos alunos com dificuldade de aprendizagem, com problemas culturais, né? E aí o professor, muitas vezes, ele se sente sozinho e o psicopedagogo está ali para... É bem simples, assim, ó, o psicopedagogo está ali para dizer assim, ó, não, tu não está sozinha, aqui eu estou aqui para te ajudar. Se a senhora fosse professora que dava aula nessa sua matéria, que num trabalho de 5 ou 10 minutos assim, a senhora precisaria quantos meses para poder passar para os seus alunos, ou quantos anos, tudo aquilo que a senhora deveria passar para deixá-lo completo? Nossa! O estudo da psicopedagogia, ele não tem limite, né? Então, a gente pode, todos os dias ou todos os meses, a gente tem condições de ter novas bibliografias, de ter sempre... o psicopedagogo, ele está em constante evolução, em constante aprendizado, não é muito diferente do médico clínico que hoje uma medicação é boa, daqui a 3, 4 anos se descobre que não é tão boa assim, né? E a gente vai agregando, então, conhecimento. Então, o psicopedagogo, eu não acredito que o psicopedagogo chega num limite e dizer assim, hoje em 5 minutos eu vou conseguir, não tem como. Abraçar toda a psicopedagogia, né? Eu acho que a televisão e a senhora, a gente poderia conversar mais um pouco. Podemos. Tá bom? Podemos. Senhoras e senhores, muito obrigado. E a senhora também, agradecemos muito. E até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário. Muito obrigada.